Lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são pequenas histórias fabulosas que constituem um tipo de folclore moderno. Geralmente são histórias que guardam algumas verdades, mas como são transmitidas através do efeito boca a boca, sofrem distorções grotescas, visto que cada uma conta uma história da forma que acha mais interessante. Pela falta de provas e pelas alterações que sofrem, ninguém fica sabendo ao certo aonde começa e aonde termina a verdade embutida em uma lenda urbana. Mesmo assim, não deixam de ser interessantes e um tanto assustadoras. A loira do banheiro. Essa é, sem dúvida, a lenda mais conhecida da lista. Já tinha ouvido diversas versões diferentes em diversos estados diferentes dessa mesma lenda. Em Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. Em cada lugar é uma história diferente, mas no final a base era quase sempre a mesma. Uma aluna, ou algumas vezes uma professora, loira e muito bonita, que aparece nos banheiros dos colégios, assustando os estudantes que matam aula. Uma constante em todas as versões é o algodão. A loira está sempre envolta nele, ou com ele saindo de suas feridas, olhos e ouvidos. Algumas versões a retratam como uma professora que foi assassinada por alunos revoltados, que a torturaram, fazendo cortes profundos em sua pele e enfiando algodão nas feridas. Em outras versões, é uma aluna que, no banheiro da escola, estava matando aula, devido a um escorregão, terminava com sua cabeça na privada. E em outras, ela morreu sufocada com o mau cheiro que saía do ralo. Após sua morte, seu espírito passou a ficar vagando pelos banheiros, assustando os alunos que matam aula como ela fazia. Nesse caso, o algodão é referente aos tufos que os médicos enfiam no nariz, na boca e nos ouvidos dos mortos por conta das secreções do pós-morte. Há quem ainda diga que pode-se invocar a loura do banheiro, dando descarga 3 vezes, depois chutando o vaso de uma vez e, por fim, virando-se rapidamente para o espelho. Outras dizem que basta falar 5 vezes o nome Maria Sangrenta na frente do espelho à meia-noite. A brincadeira do copo. Junto com a loura do banheiro, essa é outra das mais famosas. Até porque muitos dos que estão assistindo o vídeo agora já devem ter brincado de invocar espíritos com um copo, alguma vez durante a adolescência, ou já pensaram em fazer isso. A lenda, fora a própria efetividade da brincadeira, é de um grupo de amigos que resolveu fazer a tão conhecida brincadeira durante uma festa. Um deles era descrente, e só de sacanagem resolveu perguntar se alguém naquela mesa iria morrer recentemente. A resposta foi sim. E logo em seguida, o copo, que em algumas versões ele é substituído por uma lapiseira, se estilhaça na frente de todos. Algum tempo depois, eles ficam sabendo que o rapaz cético, que não respeitou o espírito, havia morrido em um acidente de carro. O bebê diabo. Essa lenda foi popularizada pelo famoso jornal NP, ou Notícias Populares, que circulou por 20 anos no Brasil e criou diversas dessas lendas urbanas que conhecemos. Dentre elas está a do bebê diabo, que segundo o jornal, ele era um bebê que nasceu com chifres, cascos e rabo, e de acordo com a mãe da criança, o pai era o próprio capeta. Provavelmente ele não passava de uma criança que nasceu com algum defeito genético, mas como bebês satânicos vendem mais que crianças deformadas, ele acabou ganhando esse estigma. O homem do saco. Derivada dos mendigos que perambulam por todas as cidades, essa lenda era usada pelas mães para assustar os meninos malcriados que saem para brincar sozinhos na rua. De acordo com ela, um velho mal vestido e com um enorme saco de pano nas costas anda pela cidade levando embora as crianças que fazem arte. Em algumas versões, o velho é retratado realmente como um mendigo. Outras ainda o apresentam como um cigano. Creio que isso dependa da região ou do país de onde ela é contada. Ainda há versões mais cruéis, em que o velho ou mendigo ou cigano leva a criança para sua casa,
e lá faz sabonetes e botões com elas. A Mulher da Estrada. Essa também é bastante conhecida. Seu surgimento ocorreu em meados dos anos 50 e 60, devido ao grande crescimento de rodovias que deu nesses anos. Na maioria das vezes, a lenda fala de uma mulher loira, que pode ser trocada em algumas versões por uma índia ou uma prostituta, que ficava na beira da estrada pedindo carona para os motoristas que passam. E quando um resolve parar, que muitas vezes é um caminhoneiro, ela conduz a pessoa até o cemitério próximo. Chegando lá, a bela mulher desaparece, deixando o motorista sem entender nada. Logo depois, ele a reconhece na foto de uma das lápides. Em outras versões, ela simplesmente desaparece dentro do próprio veículo. Depois, o motorista descobre pelos moradores das redondezas que a moça havia sido atropelada há muitos anos naquela mesma estrada. Algumas vezes antes de desaparecer, o espírito da mulher pede ao motorista que ele construa uma capela no lugar onde ele a encontrou, para que assim ela possa finalmente descansar em paz. Ainda há algumas versões em que ela se deita com o motorista, que quando acorda no dia seguinte, descobre que ela simplesmente desapareceu, sem deixar vestígios de sua existência. Uma versão mais sangrenta diz que a moça, antes de desaparecer, seduz o motorista e, quando tenta beijá-la, acaba perdendo a língua. Outras versões dessa lenda se passam em cidades grandes e são protagonizadas por motoristas de táxis. Nela, o taxista recebe uma passageira muito bela e jovem. Ela pede uma corrida até o cemitério para qualquer região. Chegando lá, ela dá ao motorista o endereço de sua casa e diz que lá ele irá receber seu pagamento. No dia seguinte, quando o motorista vai receber o dinheiro, o pai da menina lhe diz que é impossível sua filha ter feito essa corrida. Afinal, ela já havia morrido há muitos anos. E o taxista, sem entender nada, fica ainda mais confuso ao reconhecer uma foto da menina que ele conduziu no dia anterior. Os bonecos malditos. Essa história também tem várias versões. Alguns dizem que a boneca Xuxa era amaldiçoada e que à noite ela ganhava vida e matava criancinhas. Há também quem diga que ao invés de matar as crianças, a boneca fazia com que elas matassem seus pais. Outros dizem que o boneco Fofão vinha com uma adaga ou uma vela negra ou uma faquinha ou ainda já acharam um revólver dentro dele. Algumas versões mais estendidas diziam que esses bonecos eram fabricados por uma seita satânica e que essa seita carregava os bonecos com energias demoníacas para levar as crianças para o lado do mal. Foram tantas versões sobre o assunto que chegaram a chamar os coitados dos brinquedos de caixas de Pandora. A Kombi dos Palhaços. Essa é uma das que mais assusta as crianças, deixando bem traumatizadas. Ela foi bem difundida em meados dos anos 90. Grande parte de sua fama também vem do já citado Notícias Populares, na Lenda do Bebê. De acordo com o jornal, uma gangue de palhaços que às vezes tinham uma bailarina entre eles, rondava os grandes centros numa Kombi branca, parando sobre as praças onde apresentavam seu show. E no meio da bagunça eles raptavam as crianças. Seus fins eram dos mais diversos: sequestro, tráfico de órgãos e a prostituição são somente algumas das suposições. Uma outra versão ainda diz que não era uma gangue, e sim um único palhaço que raptava as crianças, com o intuito unicamente de matar, como se fosse um serial killer mesmo. A música de trás para frente. Essa surgiu em meados dos anos 80, embora tenha tido base em outras semelhantes que transcorreram por todos os anos 60 e 70 em outros países, e acabou por servir de referência para filmes que utilizaram a história. Uma versão conhecida no início da década de 80 dizia que a banda criadora do heavy metal rock, o Led Zeppelin, havia deixado uma oração satânica inserida dentro da música Stairway to Heaven, mas que a única forma de se ouvir a tal oração era tocando a música de trás para frente. Esse acontecimento foi também utilizado para criticar músicas da banda Black Sabbath e até do cantor Alice Cooper nos Estados Unidos e Inglaterra. Contudo, nunca teve tanta repercussão como no Brasil com essa música do Led.
Bem, o que aconteceu é que não apenas milhares de religiosos gravaram a música em fitas cassetes e depois reverteram ela para ouvir a tal oração, como chegou até a mencionar a versão brasileira da série Batman, A Volta do Cavaleiro das Trevas. Outros milhares juram até hoje que já ouviram essa oração, mas não ousam repeti-la. O cadáver nas garrafas de Coca-Cola. De acordo com a lenda, um funcionário da Coca-Cola teria sofrido um infarto enquanto operava um dos tanques de refrigerante. Seu corpo teria caído dentro do tanque, que de tão fundo ninguém via o corpo mergulhado na Coca-Cola. Ele teria ficado lá por dias se decompondo e sendo engarrafado. Essa lenda foi tão forte que em seu ápice ela chegou a diminuir as vendas da Coca-Cola em todo o país. A noiva na mata. Essa história conta que um determinado casal de namorados que se encontravam escondidos dos pais resolveram se casar sem que os pais soubessem. Iniciaram todos os preparativos e no dia do casamento resolveram fazê-lo em outra cidade. Alguns contam que eles eram da Palestina e iam para São José. Outros contam que o sentido era o contrário, mas independente disso, a história conta que no trajeto de uma cidade para outra ocorreu um acidente. Segundo alguns, o carro saiu da estrada ao desviar de um animal, e segundo outros, o carro parou. E ao descer para saber o motivo, a noiva foi atropelada. Nesse caso, existem versões diferentes, que dizem que ela foi atropelada por um cavalo, outros por uma carroça e outros por outro carro. Independente disso, o fato é que o noivo ficou na igreja esperando e o casamento jamais aconteceu. Até hoje, quem passa pela estrada, já asfaltada, vê na mata que a rodeia a noiva vestida de caráter e com o buquê na mão. Ah, que bom que você está aqui. Antes de continuarmos com o vídeo, só quero dizer obrigada aos que assistiram até aqui. Deixem seu like, gente, para eu saber se estão gostando, pois vai me ajudar demais. Adoro trazer esses conteúdos para vocês e isso vai me estimular bastante a continuar. Comentem aí embaixo também o que querem ver aqui no canal, pois como diria o Marcelo Rezende, é exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer. Se inscrevam para acompanhar os vídeos e me sigam na rede social. Bom, bora continuar. O menino e a cobra. Reza a lenda que na Bahia havia um menino que, além de muito levado, era também mentiroso. E certo dia, após aprontar muito, foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora. Em todas as versões, depois de um certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente. Ó, o trenzinho querendo participar aí. Bom, começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com ele. Mas como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. E a partir desse ponto, a história apresenta algumas variações, pois algumas das versões contam que era uma cobra pequena, mas venenosa, e que picou o menino. Outras dizem que seria uma enorme sucuri que devorou o garoto, depois de matá-lo por esmagamento. As versões que dizem que quando a professora entrou no porão, ainda podia ver o pé do menino desaparecendo na boca da cobra. Bom, o final de todas as versões é o mesmo. A partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas. É claramente uma derivação da versão mundialmente conhecida da história do menino que gritava lobo. No caso do Brasil, trocaram o lobo por uma cobra. Foi uma adaptação regional, já que se falassem de lobo, ninguém ia levar a sério.